Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar, mais um final de terça-feira aí com conteúdo aqui dos nossos webinários. Gostaria, obviamente, de, em nome do Canal Solar, agradecer a presença de todos vocês, né? Vocês que fazem, que abrilhantam aí os eventos, né? As iniciativas que a gente tem. Como de praxe, a gente sempre procura trazer um tema atual, um tema aí que vocês solicitam para nós. A gente sempre procura trazer coisas úteis para vocês, como eu sempre trago, né? E nessa linha, né, a gente teve bastante, algum tempo aí já que a gente teve bastante aí, solicitação, né, para falar de financiamentos para energia solar. Há quem aponte, né, vários especialistas, e eu particularmente concordo, né, que um dos entraves, se é que existe algum entrave para energia solar, né, a gente vê aí o mercado bombando, né, a quantidade de instalações aumentando, né, batendo recordes após recordes, né? Mas, né, um item aí que poderia, de repente, fomentar ainda mais, né, abastecer ainda mais o mercado, é a questão do financiamento, né? Então, é um tema bastante relevante. A gente vai ter aqui a participação da Micaela. Micaela é engenheira aqui do Canal Solar, conteudista, né? Trabalha aqui com a gente na parte de cursos também, né? E tem aí também uma experiência muito grande aí de participação em projetos de energia solar, né? Então, além de conhecer o financiamento, ela já operou, né? Já trabalhou várias vezes buscando financiamentos aí para projetos nos quais ela participou. Micaela, se você quiser dar um oi. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Legal, não achei que você estava sem o áudio aí, o áudio não estava funcionando, mas é isso aí. Como de praxe aqui, a gente vai fazer uma parte inicial, né, de aproximadamente aí 30, 40 minutos, com a Micaela explanando, né, a questão dos financiamentos, e a gente reserva aí os últimos 30, 20 minutos aí do webinário para responder as perguntas que vocês colocarem para a gente, tá? Eu vou dar um oi também aqui na área do bate-papo, a gente vai estar recebendo as perguntas nessa área, tá? Então, procurem colocar as perguntas de vocês de uma forma contextualizadas, né? Porque às vezes vocês estão vendo um determinado trecho da apresentação da Micaela e como a gente vai ler a pergunta lá no final, pode ser que fique um pouco deslocado, né? Então, se vocês conseguirem ser um pouco mais específicos, né, e contextualizarem bem a pergunta, ajuda bastante a gente aqui também lá no final, tá bom? É isso daí, Micaela. Vou te passar então a palavra, né? Fique à vontade aí, mais uma vez aí participando aí com a gente. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Micaela, como o Bruno já me apresentou. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de financiamentos para projetos fotovoltaicos. A procura por sistemas de energia solar fez essa demanda por financiamentos crescer rapidamente. O sistema solar hoje é visto como um investimento muito rápido, com um retorno rápido, e um longo horizonte de lucratividade. Apesar de todas as reduções dos custos dos equipamentos nos últimos anos e da possibilidade desse rápido retorno, o investimento para a compra de um sistema fotovoltaico ainda é considerado alto pela maioria das pessoas. Então, o financiamento bancário torna-se uma opção muito interessante, que tem viabilizado consideravelmente o acesso de muitos consumidores à energia solar. As taxas para esses financiamentos mudaram bastante, assim como o processo de aprovação dos créditos. Antes era tudo muito burocrático, tudo muito demorado, você tinha que ir no banco, tinha aquela demora toda. Hoje, isso se tornou bem mais fácil e as taxas, que eram um grande empecilho, têm diminuído cada vez mais. Os bancos criaram umas linhas específicas para esse tipo de investimento, tornando ainda mais viável adquirir um sistema fotovoltaico. E com o surgimento das fintechs, ou seja, as startups financeiras, os prazos para pagamentos e os processos se tornaram ainda mais simples e a procura por esse tipo de financiamento aumentou bastante. Uma estratégia que é bastante adotada pelos bancos e por essas fintechs é fazer com que a parcela do financiamento se iguale ao máximo ao valor que o cliente paga atualmente pela sua conta de energia. O que isso evita? Que o consumidor fique com dois custos no mês, tanto a parcela do financiamento quanto a parcela da sua conta de energia. Outra forma de atrair os consumidores para fazer um financiamento bancário com a sua empresa é oferecer pacotes com seguros de instalação e responsabilidade civil. Alguns bancos, algumas financiadoras já oferecem esses pacotes, esses seguros
inclusos no financiamento. Isso é mais um chamariz para o teu cliente, para você conseguir convencer ele a fechar um sistema e fazer financiamento bancário com você. O mercado hoje oferece mais de 70 linhas de financiamentos para projetos solares no Brasil, e cada uma delas se adequa a um perfil de cliente diferente, a um tamanho de empreendimento, a uma área rural. Então, todos eles têm uma especificidade diferente para cada uma dessas linhas de financiamento. Uma pesquisa muito interessante da Grenner, do quarto trimestre do ano passado, mostra justamente isso para a gente. Quais que foram as formas de pagamento no quarto trimestre do ano passado que as empresas fizeram com os projetos que eles fecharam? 81% dessas formas de pagamento foi o financiamento bancário, porque justamente por aquilo que eu falei antes, o valor final ainda é um pouco alto, as pessoas olham isso como um valor ainda alto demais. E com financiamento bancário é mais uma forma de conseguir convencer o teu cliente para fechar um negócio com você. E uma coisa que ele chamou a atenção: apesar de 81% das empresas terem efetuado ao menos uma operação de venda com financiamento bancário, este item foi identificado como um dos 6 principais entraves para se efetuar uma venda. Por quê? Justamente pelas altas taxas, por toda a burocracia que os bancos oferecem. É isso que as empresas, as fintechs e os bancos têm buscado melhorar. Toda essa burocracia e essas taxas de juros para se tornar ainda mais fácil o acesso aos financiamentos. Continuando com a pesquisa da Grenner, esses aqui foram os bancos mais utilizados no ano passado. Existem diversos bancos, diversas linhas de financiamento, mas o Santander, por exemplo, é o banco que mais financia o sistema fotovoltaico hoje, assim como o Sicredi, o Sicobi, o Banco Votorantim, o Banco do Brasil e algumas outras instituições que têm surgido aí no mercado, que tem alavancado bastante as empresas e tem ajudado os integradores a conseguir fechar mais projetos, como, por exemplo, a Solfácil, que aparece aí para vocês. Muitas pessoas não devem ter ouvido falar ainda, mas é uma fintech que tem ganhado o mercado. Inclusive, postamos algumas notícias, tivemos um papo solar com eles esses dias atrás, muito legal. Compensa bastante vocês darem uma olhadinha. Fatores que podem aumentar o volume de projetos financiados. O que as pessoas ainda travam muito para fazer um financiamento bancário? A simplicidade na aprovação do crédito, justamente a parte burocrática. A maioria dos clientes não quer perder aquele tempo de ter que ir no banco, levar documentação, aí volta no banco, assina a documentação, volta para levar a nota fiscal, volta de novo para assinar mais documentos. E isso é uma das coisas que mais trava fazer um financiamento hoje. E aí, os bancos percebendo isso, as fintechs, as financiadoras percebendo isso, mudaram bastante o processo. A maioria deles estão criando plataformas totalmente digitais para poder melhorar o acesso ao financiamento, onde você faz toda a questão de assinatura, mandar documentos, mandar notas fiscais, tudo por plataformas digitais, o que ajuda muito, agiliza bastante esse processo. Outra coisa que é uma questão aí que nós, como integradores e etc., temos uma questão com os bancos, a questão das notas fiscais. Alguns bancos aceitam que nós possamos emitir 2 notas fiscais, tanto de equipamento quanto de serviços, mão de obras. Outros bancos já não aceitam isso, você vai ter que emitir somente uma nota fiscal com o valor total do projeto que você está financiando. Isso atrapalha um pouco a questão de porcentagem, de juros, etc e tal. Mas não são todos os bancos que aceitam somente uma não, tá? Tem alguns bancos que já aceitam essas 2 notas fiscais. Outra questão que tem melhorado bastante são os prazos mais longos. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente encontrava ali no máximo 36 vezes, 24 vezes para financiamento para energia solar. Hoje a gente já encontra 120 vezes, ou seja, 10 anos aí para o teu cliente pagar um sistema. É um tempo bem longo que vai fazer as parcelas mensais serem bem pequenas. A maior taxa de aprovação, como eu falei, a maioria dos bancos estão optando por essas plataformas digitais, e a maioria deles também implementam a questão de você passar o teu cliente e ele já ser aprovado ou reprovado na hora. Isso também
você já consegue saber, opa, meu cliente aqui foi aprovado, não foi aprovado, vou tentar em outro banco. Isso já te dá uma resposta de imediato, tanto para você quanto para o teu cliente. A maior carência, hoje os bancos aceitam até 36 meses, 90 dias para começar a pagar, então isso ajudou muito. Aquele tempo que vai demorar para o equipamento chegar, para você conseguir fazer a homologação na concessionária, é um tempo que o cliente não vai estar pagando tanto a conta de energia quanto as taxas, as parcelas do financiamento. Eles dão essa carência para começar a pagar justamente visando essa parte, o tempo que demora tanto para fazer a instalação dos equipamentos, quanto para a homologação e vistoria da concessionária onde vocês estão. Algumas linhas de financiamentos que a gente tem no mercado hoje: BNDES, Projer Urbano Empresarial, Santander, BV Financeira, Pronaf Ecro, Inovagro, Banco da Amazônia, BNB FNE-Sol, Fundo Constitucional de Financiamentos do Centro-Oeste, Desenvolve SP, BB Agroenergia, Solfácil, Sicredi, Cicobi, BDMG, Bradesco e Caixa Econômica. Como eu falei para vocês, a gente tem mais de 70 linhas de financiamento. Essas aqui são só algumas delas. Aconselho vocês a entrarem lá no site da Bisolar, que eles têm uma lista, se eu não me engano, contendo essas 70 linhas de financiamento com todas elas. Assim, vocês conseguem ter acesso realmente a todas que existem hoje, porque já são várias. Vou especificar para vocês um pouquinho aqui sobre 4 linhas específicas. Vou entrar agora nessa linha da BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles tiveram algumas mudanças recentemente, essas questões de taxas, de limite, de linhas já estão atualizadas com o último parecer deles, tá? Eles têm uma linha que chama Inovagro, que ela tem como objetivo o apoio aos projetos de investimento de inovação tecnológica no setor agrícola. Elas beneficiam tanto os produtores rurais quanto as cooperativas, ou seja, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Elas têm um limite de crédito para o empreendimento individual de 1,3 milhão por cliente. Em empreendimentos coletivos, o limite é de 3,9 milhões, respeitando, claro, o limite individual por participante. As taxas de juros dessa linha específica é de 6% ao ano, com prazo de pagamento de até 10 anos, e a carência é de até 3 anos, ou seja, aquele empreendimento muito grande da área rural, que o teu cliente chegou para você e perguntou se tinha como financiar e etc., já tem algumas linhas específicas com prazo de pagamento bem grande. Isso aí pode ser algo bem interessante para você levar para o teu cliente. Eles também têm a linha Pronaf Agroindústria, que tem como objetivo, assim como a Inovagro, que é apoio a esses projetos de investimento em tecnologias renováveis. Essa linha é tanto para energia solar, como eólica, e para biomassa também. Ela beneficia os produtores rurais, aqueles empreendimentos rurais familiares e as cooperativas. O limite de crédito já é um pouco diferente. Ele é de 165 mil para pessoa física e de 330 mil para pessoa jurídica, com exceção de condomínios de produtores rurais de leite, que já aumenta significativamente. E para as cooperativas é de 35 milhões. A taxa de juros é um pouco mais baixa do que a Inovagro, é de 4% ao ano, com prazo de pagamento de 10 anos também e com a mesma carência do Inovagro. Eles também têm a linha da Pronaf Bioeconomia, que tem exatamente os mesmos benefícios, os mesmos objetivos, que é o apoio para esses aproveitamentos, tanto hidroenergéticos como as tecnologias de energias renováveis. Essa linha já beneficia os produtores rurais, de pessoa física somente. O limite de crédito também de 165 mil para pessoa física. E eles têm uma exceção aqui para seringueiras e para os produtores de Dendê, que é 88 mil reais. As taxas de juros é bem mais baixa, ela é de 2,75 ao ano, com prazo de pagamento de 10 anos também. E a carência é um pouco maior, é uma carência de 5 anos. Então, para aquele teu cliente que é produtor rural, de pessoa física, essa aqui é uma linha bem interessante, que as taxas de juros realmente é bem baixa. Eles também têm uma linha que chama Pronamp. Basicamente, todas as linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social têm o mesmo objetivo, que é o apoio às atividades que vão usufruir de recursos renováveis. Essa, em específico, ajuda os produtores de porte médio, tanto pessoa física como jurídica, com uma receita operacional bruta
anual de até 2 milhões. Então, tem que comprovar isso aí. O limite de crédito é de 430 mil para empreendimentos individuais, e no caso daqueles empreendimentos coletivos, deve-se respeitar o limite individual, ou seja, eu tenho ali 3, 4 pessoas no meu coletivo, então eu tenho que respeitar o limite de crédito individual de 430 mil. A taxa de juros também é de 6%, com prazo de pagamento de 8 anos e a carência de 3 anos. Eles também têm a linha da Prodecop, que o objetivo é incrementar o complexo agroindustrial das cooperativas por meio dessas modernizações dos sistemas produtivos, inclusive a implantação dos sistemas de geração e cogeração de energia. Eles beneficiam as cooperativas singulares e centrais de produção de agropecuária, agroindustrial, aquícola e pesqueira também. O limite de crédito dessa linha é de 150 milhões por cooperativa em uma ou mais operações, ou seja, eles conseguem fazer mais de uma operação nesse sistema. E a taxa de juros é de 7% ao ano, com um prazo de pagamento de 10 anos e a carência de 3 anos também. E eles também têm uma linha específica somente de energia renovável, que é fomentar a implantação desses sistemas, né? Eles beneficiam pessoas físicas, jurídicas, o empresário individual, e etc. A diferença dela para todas as outras linhas que eu já falei aqui é que ela não tem um limite de crédito. As taxas de juros é composta pelo custo financeiro, que são os custos do próprio banco, ou pela taxa da Selic, pela taxa do BNDES, que é 0,95 ao ano, e pela taxa do agente financeiro, que é aquele onde tu está contratando essa linha. Ela é negociada entre a instituição e o cliente específico. O prazo para pagamento dessa linha específica para energia renovável é de 10 anos e a carência dela é de até 2 anos. O Santander, como vocês viram lá na pesquisa da Grener, é o que mais financia energia solar hoje no Brasil. Ela é uma das instituições pioneiras nesse segmento aqui, é uma das primeiras que surgiu. Ela disponibiliza o crédito para 100% do valor. Eles têm parcelamentos de até 72 vezes e a carência é um pouco diferente do que vocês viram no BNDES. A carência é de até 90 dias. Esse financiamento está disponível tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Não importa se o teu cliente ele é correntista ou não correntista, porque eles têm uma modalidade que eles fazem por boleto bancário. As taxas é um pouquinho maior, mas eles também têm essa disponibilidade. Então, o cliente não precisa ser especificamente correntista do Banco Santander. As taxas de juros deles é a partir de 0,99% ao mês, variando de acordo com os valores, os prazos e as demais condições escolhidas pelo teu cliente. Esse financiamento você pode ter acesso através da plataforma própria deles. Como eu falei, os bancos procuraram desburocratizar os processos deles. Então, o Santander é um deles. Eles têm uma plataforma própria de financiamentos, onde tu consegue jogar o teu cliente, já tem um retorno ali na hora se ele vai passar, se ele não vai, e se passar, onde você vai jogar os documentos e tudo mais. Tem a linha também Desenvolve São Paulo, já é específica somente para o estado de São Paulo. Tem público-alvo, as pequenas empresas em todo o estado. As taxas deles é a partir de 0,37% ao mês, acrescidos da taxa Selic. Essa, diferente do Santander, por exemplo, financia somente 80% do valor dos itens financiáveis. Os prazos é de até 120 meses, incluindo uma carência de 36 meses. Então, essa é bem legal para as pessoas que estão ali no estado de São Paulo e que pretendem financiar para pessoa jurídica. E, finalmente, o Sou Fácil, que eu falei para vocês, que é uma das fintechs aí que surgiu no mercado. Ela é a primeira fintech brasileira voltada especificamente para financiamento de energia solar. Ou seja, eles financiam realmente só energia solar. Assim como o Santander financia 100% do valor do projeto, também tem uma plataforma totalmente digital, o crédito é automático, com resposta imediata, e eles têm uma coisa bem legal também. O teu cliente vai fazer uma assinatura eletrônica. Eles vão mandar lá o contrato, tudo certinho para o teu cliente por e-mail, e aí o teu cliente vai fazer uma assinatura eletrônica. Então, não tem nem aquela burocracia de ir para o teu cliente, assinar o contrato para poder voltar e tudo mais. Os prazos deles vão de 24 até 120 meses. E os juros é a partir de 0,79 ao mês. O cliente pode escolher 30, 60 ou 90 dias de carência para o pagamento da primeira parcela. Essa empresa específica oferece também o seguro de instalação e responsabilidade civil gratuitamente para todos os financiamentos.
Ah, Micaela, mas o que são esses seguros de responsabilidade? Você teve um imprevisto lá na instalação, teve um incêndio, uma placa caiu e danificou um terceiro. Tive um problema no meu telhado, vou ter que consertar. Eventos naturais, veio um vento e derrubou as placas lá enquanto eu estava instalando, quebra dos materiais durante o descarregamento, tô lá, chegou o caminhão dos meus materiais, vou ter que descarregar isso, caiu uma placa lá, quebrou, também vai cobrir, e os danos causados por vazamentos. No forro do teu cliente, sei lá, fez tudo certinho, mas por incrível que pareça, você esqueceu alguma coisa, veio uma chuva e teve algum dano, teve alguma coisa assim. Então, um seguro que vai cobrir essas coisas. Aqui é uma simulação, um exemplo de antes, eles mudaram recentemente as taxas deles. Então, essa aqui é uma simulação de um projeto de 30 mil. Antes, em 24 vezes, ficaria ali 24 vezes de 1.518. Hoje já mudou um pouquinho, baixou um pouquinho as taxas. Foi para R$ 1.483. É isso. Eu vim mesmo só para explicar para vocês um pouco das linhas de financiamento que existe hoje, para vocês terem acesso a essas linhas. Procurem os bancos, procurem essas financiadoras, essas fintechs. Hoje está surgindo muitas linhas que podem ajudar bastante. Por experiência própria, depois das empresas que eu já trabalhei, depois que a gente adotou alguns financiamentos para a empresa, onde nós mesmos fazíamos para o cliente, não precisava ir até o banco, as vendas aumentaram bastante, porque isso é uma facilidade que o teu cliente gosta. Ele não quer ter o trabalho de ter que ir no banco, ter que ficar assinando documento, um monte de documento. Então, essas plataformas digitais que os bancos estão criando, as fintechs estão criando, é algo que vai ajudar bastante na parte de finalização dos processos, de fechamento do processo, e você ter algo para oferecer para o teu cliente. O teu cliente não vai ter o dinheiro ali para te pagar à vista, mas você tem, olha, eu tenho um financiamento aqui que você consegue comigo mesmo e que é muito fácil, só passa esse documento que eu já vejo aqui para você se passa. Se você gostar das taxas, a gente continua. Então, são algumas coisas que vão ajudar vocês nesse processo de fechamento de contratos aí com os seus clientes. Obrigada, aqui é o meu contato, se vocês precisarem entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu e-mail do Canal Solar. Também tem algumas redes sociais aqui do canal. E eu não sei se é o Bruno ou se é a Débora que vai fazer as perguntas aí, se tiver alguma pergunta para a gente poder responder. Não, tem bastante, viu, Micaela? Não vai embora, não. Tem bastante pergunta interessante aqui, tá? Só respondendo algumas mais gerais, né? O pessoal perguntando se o webinar depois ele vai estar disponível, né? A gravação. A gente vai postar, né, esse webinário lá no nosso canal do YouTube, né? Onde a gente tem todos os webinários. Quem não está inscrito ainda no Canal Solar, entra lá, né? Canal Solar, entra no YouTube, busca lá Canal Solar e se inscreve e aperta o sininho lá, que quando o vídeo cair lá, né, for liberado, vocês vão receber esse alerta, tá? Outras coisas aqui, bastante pergunta sobre a Solfácil, né? Bastante pergunta mesmo. Eu vou até mandar aqui, a Micaela já mencionou, né, que a gente fez aí algumas reportagens, né, com o pessoal da Solfácil, né, já há algum tempo já que a gente acompanha, né, esse trabalho desse pessoal que tem sido feito aí com bastante maestria, né? E eles até recentemente receberam aí um aporte de 21 milhões de reais, né? Isso é público, foi noticiado, né? Eu mandei aí no grupo aí, no bate-papo aí, o link da matéria, caso vocês queiram, né, compreender melhor quem é a Solfácil, tá? Micaela, vou começar aqui com algumas perguntas, né? Tem aqui uma do José Eduardo, ele pediu para comentar um pouco mais sobre a Solfácil, né? Se você até puder comentar sobre como é operacionalizado, né? Como que são feitas essas solicitações do investimento, do financiamento, desculpa. Puder falar também, de repente, se o cliente final que vai pedir isso daí, se isso daí é o integrador, enfim, né? Esses detalhes aí, tem bastante pergunta relacionada. Então, gente, eu sou o Fácil, é uma fintech, como o Bruno falou, muito legal. Eles são pessoas jovens e que realmente estão no mercado para trazer coisas novas para a gente, trazer facilidade. Hoje eles têm uma plataforma, posso até mostrar para vocês depois, uma plataforma que você, como integrador, tem que estar cadastrado com eles. Você entra lá, tem uma área onde você vai fazer o seu cadastro com o seu CNPJ, com os dados da sua empresa, onde você vai virar
meio que um integrador da Solfácil. E aí você vai ter acesso a essa plataforma específica deles. Quando você tem acesso a essa plataforma, lá vai ter uma área específica para você jogar os seus projetos. O que é os dados mínimos que eles vão pedir para fazer uma simulação? A simulação você consegue fazer ali na hora para o teu cliente. O teu cliente está ali, você fechou um contrato ali, sei lá, 20 mil com o teu cliente. Você tem os dados mínimos dele, que é o endereço, o nome do teu cliente, o CPF e o valor lá que ele recebe mais ou menos por mês, você consegue fazer essa simulação na hora. É tudo por plataforma, não é o teu cliente que vai atrás disso, é você como empresa que está vendendo para ele. Assim como são outras plataformas digitais, é você mesmo como empresa que tem que ter acesso a essa plataforma. Então são dados mínimos que você vai precisar para fazer a simulação automática para o teu cliente. Então, é você mesmo, você como empresa que precisa entrar na plataforma para poder fazer essa simulação. O processo é muito simples. Se o teu cliente for aprovado nessa primeira simulação, eles vão pedir alguns documentos a mais, o teu cliente te passa, você mesmo vai colocar na plataforma e vai para os próximos processos. O último processo ali final de contratação desse financiamento, o contrato que eles vão mandar para o teu cliente, como eu já expliquei, por e-mail, e o teu cliente vai fazer a própria assinatura digital. Uma coisa bem legal que eu acho do Solfácil, Micaela, como é que a Solfácil vai ter garantia de que realmente o pessoal está vendendo e não vai simplesmente comprar e deixar de pagar? A Solfácil, eles têm um dispositivo lá que eles mandam para você como integrador, que é um monitoramento. Então, eles também, além de você fazer esse monitoramento, eles também fazem o monitoramento do sistema, do teu cliente. É como se fosse uma string box, é bem parecido com a string box. Você vai colocar lá, vai instalar, é simples, muito fácil, é realmente uma instalação muito simples, bem parecida com o string box, e você vai instalar. Então, eles vão ficar monitorando esse sistema do teu cliente. É algo que eu acho bem legal e diferente, um diferencial deles. Eles têm uma área específica onde fica observando essa questão. O teu cliente, sei lá, deixou de pagar 8, 9 meses, e aí a Solfácil vai entrar em contato, se não souber o motivo, eles vão conseguir fazer esse monitoramento do sistema onde eles estiverem. Então é algo bem legal que eu acho deles, mas é você como empresa mesmo que vai fazer todo esse processo para o teu cliente. Ótimo. Micaela, uma outra pergunta aqui do Carlos Alberto, né? Ele pergunta como que é feito o acesso às plataformas desses bancos, né? De repente, se tem algum canal na internet, se o contato é presencial, enfim, coisas do tipo aí. A Solfácil é só você entrar no site deles e fazer o cadastro, eles vão analisar o teu processo ali, a tua empresa, para ver se vão te aceitar ou não. O Santander é um pouquinho mais burocrático. Para você ter a plataforma de financiamentos próprio deles, porque tem muitos fornecedores que têm, né, financiamento pelo Santander. Mas para você mesmo, como empresa integradora, para ter a plataforma do Santander, você precisa ter sua conta jurídica no Santander. Então, você entra ali em contato com o teu gerente e fala assim, olha, eu sei que tem a plataforma de financiamento, eu tenho uma conta jurídica aqui com vocês, tem como fazer essa liberação e etc e tal. Então, você vai ter contato direto com esse cliente. Tem uma outra empresa que surgiu recentemente, eu particularmente não cheguei a olhar ainda a fundo, mas se chama Sunit, algo assim, que também funciona bem parecido com a Solfácil, só que ela trabalha com 8 bancos diferentes. Então, também é tudo online. Então, você entra lá no site dessas empresas, preenche todo o cadastro, manda os documentos da tua empresa que eles vão pedir, que você tenha acesso à plataforma deles, se você for aceito ou não. Ótimo. Pergunta aqui do Marcos Souza, né? Qual o banco / fintech que está com a taxa de juros mais baixa, né? Tirando entidades do governo. Então, isso depende bastante se você está financiando para pessoa física ou para pessoa jurídica. As últimas vezes que eu fui fazer financiamento, a Solfácil e a BV Financeira eram as mais baixas. Se o meu cliente tinha conta no Santander, o Santander conseguia bater, mas se o cliente não tinha conta, não conseguia bater. Então, é exatamente aquilo que eu te falo, depende caso a caso, cada caso é algo diferente. Alguns bancos olham por score, por dívidas, por outras coisas, tem outros bancos que já não olham, então vai depender realmente do teu cliente.
o último cliente que eu fiz, ele optou pela Sou Fácil porque realmente estava mais baixo e ele não tinha conta no Santander, por exemplo. Então, vai depender muito do que você olhar. Mas as taxas ali da Sou Fácil e da BV estão bem competitivas. Até, né, fazendo um comentário aqui também, Marcos, é muito alinhado aí com o que a Micaela falou, né? Os bancos, né, as fintechs, eles fazem, né, lógico, né, de uma forma mais elaborada, enfim, né, mas a mesma análise, né, que você vai fazer quando você vai emprestar um dinheiro para alguém, né, o que você vai olhar? Você vai olhar o histórico dessa pessoa, né, você vai olhar qual que é a possibilidade dessa pessoa não te pagar, né, quanto maior a chance dela não te pagar, né, quanto menos indicadores favoráveis ela tiver, né, menos vontade você vai ter de emprestar esse dinheiro para essa pessoa, né? E quando você quanto maior o risco de não receber, maiores são as taxas, né? Então essa é mais ou menos esse exercício aí que as instituições financeiras fazem, né? Obviamente, né, com quem, se você está lidando com uma instituição financeira, né, o teu cliente, na verdade, que é quem está contraindo esse empréstimo, né, está se financiando, tem um relacionamento muito bom com essa instituição financeira, né, obviamente aí ele vai ter uma facilidade maior de conseguir esse crédito, né, com taxas de juros menores, né, porque se o risco, né, de emprestar esse dinheiro aí se a instituição financeira enxerga que essa é uma transação de um risco menor, obviamente ela consegue trabalhar aí com né, um ganho, né, um spread, aí, uma taxa de juros diferenciada. Né? Então, isso tem que ser muito bem observado. Né? Já vi, às vezes, instituições aí que têm, né, um relacionamento com o cliente muito grande, né, e por conta disso, né, pelo fato da instituição financeira saber que esse cliente é um bom pagador, tem um histórico bom, né, eles conseguem aí taxas muito atrativas, né. E um outro conceito também, né, que eu gosto de trazer aqui, que o pessoal, que o Bernardo Marangon, que é nosso professor aí, né, ele é professor do nosso curso aí de mercados e regulação, um dos professores, né, um dos comentários que ele sempre traz é que o financiamento ele é muito bom para quem tem dinheiro, né, para quem é capitalizado, né, porque você consegue dar garantias para o banco, né. Às vezes a gente acha que financiamento ele é muito bom para quem não tem dinheiro, né, mas ele é melhor ainda para quem tem essas garantias. Tá? Então é também aí uma coisa a se observar, né? Quanto mais propriedades, quanto mais garantias esse cliente possui, né, melhor vai ser aí a transação com o banco, tá? Tô certo, Micaela? Falei alguma besteira aí? Você pode me corrigir, Não, tá né? certo, tá certinho. Inclusive, deixa eu só que eu vou encontrar aqui as perguntas aqui para a gente continuar na sequência, né? Mas vocês estão vendo aí a gente está passando aí a relação dos cursos, né? Que o Canal Solar está realizando agora no mês de agosto, né? E esse curso de mercados e regulação ele é muito interessante porque a gente mostra, o professor Bernardo, o professor Pedro, né, eles mostram aí todas as questões aí de operacionais, né, de projetos fotovoltaicos, né, do ponto de vista jurídico e financeiro. E uma das coisas que o Bernardo aborda na aula dele é exatamente isso, né, tratar o investimento em energia solar como um investimento de fato, né, que em alguns casos faz sentido o cliente se descapitalizar, né, pegar um dinheiro que ele tem lá uma determinada aplicação e colocar num projeto de energia solar. Em alguns outros projetos, né, vale a pena ele não se descapitalizar e pegar esse dinheiro aí de uma instituição financeira. Existem métodos, né, para se calcular isso e mostrar isso, inclusive, para os clientes. Né? Então, para quem tiver precisando, né, desse conteúdo, de conseguir mostrar para o cliente quando que é melhor contrair esse dinheiro do financiamento ou quando que é melhor ele se descapitalizar, quando ele tem, né, dinheiro para se descapitalizar, né, é um dos tópicos abordados aí nesse curso, é bem bacana, bem legal, tá? Quem quiser participar, tiver interesse em entender melhor da ementa desse curso, manda aí um eu quero aí no chat aí que a gente coloca alguns dos nossos consultores para entrar em contato com vocês aí, tá? Tem aqui uma pergunta, Micaela. Qual é a garantia, né, que esses clientes financiadores cobram do cliente? Essa é muito interessante, tá?
foi uma pergunta do Marcos Ferreira aqui, para dar o crédito correto. Tem alguns bancos, algumas linhas específicas que vão te pedir, por exemplo, eu quero o IPTU do teu imóvel porque eu quero saber se realmente é teu, se realmente você está instalando, o que você realmente está falando para instalar. Outras linhas de financiamento já estão passando pela modificação de não pedir mais nada como uma garantia daquilo que tu está colocando. Então, mais uma vez, é o que eu volto a falar, depende muito da linha de crédito que você está escolhendo, do banco que você está escolhendo. Mas a maioria deles te pedem o IPTU do teu imóvel para você saber, para eles saberem mesmo se você está colocando naquele local que você está informando, se o local onde você está colocando é teu. Então, a maioria deles pedem o IPTU mesmo para provar que aquele local é teu e você está colocando no local certo. Puxando para o que o Bruno tinha falado antes dos cursos, essa sexta-feira agora, se eu não me engano, tem um curso de comercial. Eu vi que algumas pessoas perguntaram como é que funciona o processo, a entrada nessas plataformas. No curso comercial, eu mostro um pouquinho como é que funciona a plataforma, como é que entra, como é que joga um cliente lá dentro. Eu passo um pouquinho para vocês como é que funciona. Então, se vocês têm uma curiosidade a mais aí a respeito de como funcionam essas plataformas, vem fazer o curso com a gente na sexta-feira, que vocês vão ter um pouquinho mais de acesso e saber como funciona todo esse processo aí das financiadoras. Ótimo. Tem uma pergunta aqui bastante interessante também. Eu peço desculpas aqui, geralmente quem pilota aqui é o Matheus, mas o Matheus está de férias aí, ficou para mim essa incumbência aqui, tá? Desculpa aí, pessoal. Mas deixa eu voltar aqui. Tinha uma pergunta agora, já dou crédito aqui para a pessoa, mas a pergunta era bem interessante, né? Se algumas dessas instituições, Micaela, exigem alguma documentação do projeto, né? Ou até um parecer de acesso, alguma coisa do tipo. Pode comentar para nós aí? Posso sim. Os bancos, mais especificamente o Banco do Brasil e o Santander, que foram os últimos que eu tive mais acesso, eles pedem o parecer de acesso aprovado do teu cliente. Então, você tem que mandar não somente o parecer de acesso, mas você tem que mandar o diagrama unifilar, você manda a RT e você manda o parecer de acesso aprovado da tua concessionária. Então, eles precisam ter certeza que realmente aquele dinheiro, não somente uma nota fiscal que tu entrega para ele, mas aquele projeto está sendo feito corretamente e que a concessionária já aprovou. Porque vai que eles liberam o dinheiro do teu cliente, a concessionária não aprova, ou pede uma obra absurda de cara, o teu cliente decide não fazer, só que o banco já liberou o dinheiro. E aí, o que eles vão fazer com isso? Os bancos específicos pedem, sim, todas essas coisas. A Solfácil, por exemplo, te pede para você mandar as fotos do local, mandar as fotos da casa, por exemplo, porque você manda para ele qual é o sistema que você está colocando, qual é o inversor e a quantidade de placas e como você está ligando as strings dentro dele. Isso a Solfácil te pede. Mas eles te pedem fotos do local também para eles verem se o telhado realmente vai caber, se eles veem também se tem sombra, se é isso, aquilo, outro. Eles te dão alguns toques. Olha, aqui você tem certeza que esse telhado cabe? Se eles ficam na dúvida se o telhado vai caber ou não, eles te pedem um projeto mais elaboradinho, mostrando os tamanhos do telhado, a quantidade de placas, se cabe ou não. Mas sim, todos eles pedem alguma coisa comprovando que você realmente está colocando energia e está tudo certo pela concessionária ou no local onde você está colocando. Essa é uma coisa que eles pedem, até porque eles precisam se resguardar de alguma forma. E depende também, só para dar o crédito aqui, foi o Ciron, tá? O Ciron Almeida que fez essa pergunta. E obrigado, viu, Ciron? Uma pergunta muito boa, assim como as anteriores também, né? Mas depende muito da instituição também, né? Cada instituição trabalha de uma forma diferente, né? Já participei de projetos, por exemplo, com fundos do Desenvolve SP, aí você tem que ter o parecer de acesso. Já participei em projetos do Banco do Brasil, você não precisa necessariamente ter a solicitação de acesso feita, né? Então depende. Cada instituição tem uma forma de trabalhar aí, como a Micaela falou, né? E às vezes até dentro das próprias instituições, quando são instituições maiores, né? Por exemplo, pego a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né?
Ia Às vezes comentar até tem uma justamente sobre isso. se você puder comentar aí também, Micaela, então já aproveita aí o gancho, tem algumas perguntas nesse sentido também. É como o Bruno falou, eu tinha falado que o Banco do Brasil eles pedem o parecer de acesso, o Bruno já falou que teve projetos que ele não precisou. Então depende muito, como o Bruno falou, tem agências e agências. O Bruno, por exemplo, está ali na região de São Paulo. Lá, não sei se esse projeto foi lá, mas já pediram para ele. Aqui, na região do Triângulo Mineiro, por exemplo, me pediram. Foi algo necessário para eles poderem aprovar. Então depende muito do local onde você está. Já aconteceu, por exemplo, de fazer projetos lá no Pará, que o Santander me deixou mandar 2 notas fiscais, tanto de mão de obra como de equipamento, e o Santander aqui, em Uberlândia, já não deixou, tem que ser uma nota fiscal só. Então, depende muito, principalmente dessas instituições maiores, o local onde você está, o gerente e tudo mais. Então, tem que ser tudo conversado com o local onde você vai fazer mesmo esse financiamento. Ótimo, muito bom. Micaela, tem uma outra pergunta, só perguntas boas aqui, viu, hoje, viu? Tá muito legal mesmo aí a participação de vocês, tá? Pergunta do José Eduardo Gomes, né? Ele pergunta aqui: dá para trabalhar com 2 notas, uma dos equipamentos, né, do distribuidor e a outra do instalador de serviços? É justamente aquilo que a gente tem falado. Alguns bancos aceitam, outros bancos não aceitam. O Santander, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei agora, já não está aceitando mais. Você tem que mandar uma nota fiscal só de venda de equipamento, o que traz um custo um pouco maior, porque além do teu distribuidor ter que mandar para você, você ainda tem que emitir uma da sua empresa total para o banco. Então, ocorre um pouquinho ali de juros um pouquinho maiores. Mas outras instituições já aceitam. Por exemplo, a Solfácil. Elas aceitam que você mande 2 notas fiscais, tanto uma de equipamento quanto uma de serviço. Então, vai depender exatamente do banco onde você está escolhendo. Já tive vezes que o Banco do Brasil aceitou 2 notas fiscais, já teve vezes que ela não aceitou. Um último projeto que eu fiz, por exemplo, de uma área rural, de uma fazenda, eles não aceitaram. Só que um projeto que a gente tinha feito exatamente 2 meses antes aceitou. Então, realmente depende muito da onde você vai estar fazendo esse financiamento, qual banco que você escolheu, qual a linha de crédito que você escolheu. Mas existem as duas coisas no mercado hoje. E aqui de novo, né? Depende muito da instituição financeira, né? E aí eu vou dividir também um pouquinho do que eu já tive aí já passei aí nos projetos aí que a gente faz aí com os nossos alunos, né, em parceria, né, que a gente ajuda. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz um projeto com um aluno com o Santander, né? E aí ele faturou lá 2 notas fiscais e passou sem nenhum problema, né? Um Santander aqui de Campinas, né? E aí um outro aluno estava fazendo um projeto no Santander, com financiamento Santander, lá na região Nordeste, agora eu não lembro qual que era o estado, né? Mas lá já não podia, né? Aí a gente, na verdade, conversou aqui sobre as possibilidades, né? A minha filha entrou aqui agora aqui, do home office aí, pessoal, desculpa, tá? Mas já passei aí por projetos, por exemplo, como eu falei, né? E aí uma outra agência, né, com uma outra administração, pediu as notas unificadas, né, e era o procedimento daquele banco, enfim, né. Eu acho que mesmo entre as instituições financeiras, às vezes acaba acontecendo diferentes procedimentos, mas até algumas vezes vocês podem usar exemplos, né, se vocês tiverem passado, né, não, tive a oportunidade de participar de um projeto em uma determinada região e foi possível faturar uma nota só, 2 notas, né. Então, cada caso é um caso aí. Concorda, Micaela? Concordo. Eu, particularmente, prefiro as instituições que me deixam mandar 2 notas fiscais. Exatamente. Às vezes às vezes a diferença, né, do projeto, a viabilidade financeira, né, tá em ter essa flexibilidade, né, de ter as operações feitas, né, de forma separadas, né. Em determinadas questões é mais viável, né, você faturar uma nota só, em algumas outras 2 notas acaba sendo a melhor opção, né. Tem aqui Exatamente. bastante dúvida sobre o procedimento da Solfácil, aí nós vamos ter que chamar o Fábio, o Guilherme e o pessoal para fazer um webinário aqui, né? Vamos combinar com o Guilherme, com o Vitor, isso aí. Eu tenho certeza que eles vão topar na hora, mostrar como é que funciona. Legal. Tem aqui uma questão da Cássia, né?
Tenho dúvidas sobre o pagamento da Solfácil. Ela disponibiliza duas contas para gerenciar o dinheiro, né? Uma de acesso único da Solfácil e a outra que tanto a empresa e a Solfácil têm acesso. Essas contas são confiáveis? Como podemos confiar nesse sistema? Na verdade, eles pagam por um sistema muito confiável que chama Wally. É um sistema de... É como se fosse os bancos online, que hoje tem bastante. É um sistema muito confiável. Também é uma fintech, só que é uma fintech já para o ramo bancário, para receber esse tipo de pagamento. Mas é sim, bem confiável. Eu falo por experiência própria mesmo, porque sempre recebemos o dinheiro lá, tudo certinho. Não é nada muito errado, não. Também é uma fintech, como eu falei, e eles estão justamente tentando ir por esse rumo, ajudar empresas que, assim como eles, nasceram de uma startup e cresceram bastante. Então, sim, é algo bem confiável e chama Ewoli. Então, você pode confiar, assim, na forma de pagamento deles. Legal, ótimo. Eu não conhecia, né, disso daí, né? Mas aí também são questões, né, operacionais, né, procedimentos aí de cada uma, Isso, né? E na Solfácil, em especial, trabalha dessa forma, né? Tem uma exatamente. pergunta aqui do Harry Moore, tá? Pelo BNDES tem que servir a banco e qual a taxa do banco? A taxa, como eu mostrei para vocês, vai depender qual é a linha de financiamento do BNDES que você está escolhendo. Então, existem seis linhas de financiamento, se eu não me engano. Então, cada uma delas tem uma taxa diferente. Tem taxa de 6% ao ano, de 4%, de 2,75%, mas também tem taxas menores que olham a Selic também. Então, depende muito da linha de financiamento onde você está escolhendo para você conseguir esse financiamento aí do BNDES. Outra coisa que o BNDES pega aí são produtos finalizados, então tem que ser produtos produzidos aqui no Brasil. Hoje já mudou bastante, antes tinha que ser tudo produzido no Brasil, hoje já falam que tem que ser somente as placas, então depende muito da linha ali onde você vai seguir. Mas as taxas dependem especificamente da linha que tu vai escolher e do teu agente financiador que você vai escolher também. Essa foi uma pergunta também que a Brenda fez, né? Se tem que ser por um banco, né? Os financiamentos do BNDES, né? Que o BNDES ele é um banco de fomento, né? Mas ele precisa de um banco aí para operar para fazer essa Isso. operação, né? E aí ela até pergunta, também é bem parecida com a pergunta do Raio, né? Se as taxas de juros são diferentes, né? É que a taxa, né, por exemplo, para a energia solar que o BNDES cobra, ela é meio que padrão, né? Mas cada banco, né, vai cobrar ali uma taxa do trabalho dele também, né? Ele precisa ser remunerado, é o chamado spread ali. Então, às vezes há uma diferença entre essas taxas de um banco para outro devido a essas questões operacionais, né? Então, uma coisa que tem que ser observada aí também, né? E também muito bem frisado pela Micaela, né? Financiamento do BNDES tem que ser produtos nacionais, né? E aí tem uma questão, né, que acho que 80% aí do Isso. gerador fotovoltaico tem que ser produzido no Brasil, né? Então, basicamente, módulos fotovoltaicos, né, e estruturas, né, para compor esse kit gerador, precisam ser nacionais, né, e a gente tem fábricas no território nacional, então também é possível que isso aconteça, né? Não é nada muito difícil aí de conseguir produtos nacionais, tá? Tem várias dúvidas aqui também, mais uma vez perguntando, né, sobre essa questão de taxas de juros, acho que o pessoal que acabou entrando um pouquinho mais tarde, né, qual que é a taxa de juros que compensa, né, fazer o empréstimo, né, e aí até eu vou fazer aqui mais uma vez o comentário, né, a gente tem um curso aí de mercados e regulação, né, modelos de negócio, que a gente mostra, né, todo esse cálculo financeiro, né, toda essa metodologia para verificar quais, né, varia muito de projeto a projeto, né, depende muito das taxas de juros que cada um dos tomadores aí do crédito vão ter, né, como quem toma o crédito é o cliente, então cada cliente vai ter uma operação diferente, né, então para você identificar se vale a pena você
financiar um projeto, ou se vale a pena você financiar com A, B ou C, ou se vale a pena, ao invés de financiar esse projeto, desembolsar, né, caso o cliente tenha esse dinheiro disponível, depende caso a caso, né, e isso é até um assunto que a gente trata aí no curso de Mercados e Regulação, né, que a gente está passando os slides aqui, né, será realizado nos dias 15 e 16. Quem quiser participar, manda um eu quero aqui, que a gente coloca um dos nossos consultores para falar com vocês, tá? Tem uma questão aqui que foi colocado, Micaela, eu estou apanhando de novo aqui da ferramenta, né, mas é com relação ao seguro, né? Existem algumas instituições financeiras aí que, ao emprestar o dinheiro, exigem a contratação do seguro, né? Não sei se você, nas suas experiências aí que você teve, né, você presenciou isso, se puder comentar também um pouquinho sobre, tá? Sim, algumas financiadoras exigem mesmo que tenha um seguro de responsabilidade civil, um seguro de equipamentos ou algo assim. A última experiência que eu tive foi com o Bradesco. Era obrigatório o cliente ter um seguro lá para ele conseguir umas taxas melhores. Não era obrigatório ele fazer o seguro, para ele conseguir o financiamento, mas para ele conseguir taxas menores do que aquilo que eles estavam oferecendo, era obrigatório ter um seguro. E era um seguro específico do banco. Ele não poderia fazer um seguro de outro local, por exemplo. Mas isso foi algo que aconteceu comigo aqui numa agência aqui de Uberlândia. Então, cada lugar pode ter um processo diferente. Mas sim, tem alguns bancos específicos que já exigem isso do teu cliente, que ele faça um certo seguro do sistema onde ele está instalando, para que eles consigam liberar esse dinheiro aí para o teu cliente fazer o financiamento. Se for pela linha de seguro de responsabilidade civil, ou esses seguros de algumas coisas, algumas já oferecem gratuitamente já junto com o financiamento, como foi o exemplo da Sofast que eu dei. Eles já oferecem um seguro de responsabilidade civil, de alguns danos ali para o teu cliente final. Então, vai depender muito. O financiamento, gente, vocês ouvem muita gente falar, depende do banco, é porque realmente depende do banco. Depende do banco, depende da linha. Então, cada um deles tem um processo diferente, interno, de que eles precisam passar para liberar esse dinheiro para o cliente final. Então, realmente depende do banco e do processo. Os únicos dois bancos que eu tive experiência de pedirem esse tipo de seguro dos equipamentos foi o Bradesco e o Banco do Brasil, que me pediram esse seguro. O Banco do Bradesco pediu para ser específico do Bradesco e o Banco do Brasil não me pediu para ser específico, não. Eu poderia escolher um local, mas eu tinha que mostrar a pólice ali do seguro e etc. para eles poderem liberar o dinheiro. Então, realmente depende muito daquilo que você vai escolher para o teu cliente. Inclusive, essa é uma das premissas, né, que são feitas aí na hora da instituição ceder, né, conceder o crédito, né? Ela tem essa questão de que você está gerando a tua própria energia, vai ter uma economia, né? Então, muitas vezes até, né, a grande sacada é você fazer o valor da parcela do financiamento ser muito próximo, né? Ou às vezes até menor do que o valor que o cliente paga na conta de energia dele, né? Então, se o ativo de geração está lá, né, fazendo o seu trabalho, gerando energia da forma como foi proposto, esse cliente ele vai ter, né, ele vai deixar de gastar com a conta e vai ter dinheiro para pagar o financiamento. Então, é até uma forma dessas instituições com o seguro garantirem, né, que se acontecer, igual a gente teve aí no mês passado, no mês atrasado, agora não lembro, teve a questão daqueles vendavais, né, lá na região sul, né, que acabou até danificando alguns projetos de energia solar, né, exatamente por causa disso, né, porque aí o seguro está lá, cobre, né, o ativo de regeneração, ele, se sofrer alguma avaria, ele vai ser restaurado, né, com a utilização dos recursos do seguro, e a capacidade de pagar o financiamento do cliente vai ser restaurada junto. Então, por isso que existe alguns bancos, né, algumas instituições financeiras que exigem essa contratação do seguro. Tá? Tem aqui uma pergunta do Pedro Nolascio, que o Pedro sempre participa com a gente aqui também nos webinários, né? Ele fez um financiamento pelo BNB, eles aceitaram 2 notas, né? Só que exigiram a discriminação dos materiais
com os preços, né? Então, é aí um relato aí do Pedro, né, sobre a possibilidade da aceitação aí das duas notas, né? Nessa linha também aqui tem a pergunta do Marcelo Sorge, né? Nos casos de duas notas, pode ser uma do integrador e a outra do fornecedor do gerador, né, do kit, no caso aí é distribuidor. Exatamente. Aquela nota fiscal do equipamento mesmo, que a distribuidora te entrega quando você compra o material e paga, e a outra é uma no nome da tua empresa, onde tu está cadastrado na linha de financiamento ou no banco específico. Então, são duas notas, uma do teu fornecedor e uma outra tua de serviços mesmo. Então, é nessa linha mesmo que ele está falando. Às vezes até, viu, pessoal, até um bom ponto aqui, como muitas vezes, né, esses distribuidores com quem vocês se relacionam, eles fazem essas transações, né, com vários integradores aí espalhados pelo Brasil. Às vezes as próprias empresas distribuidoras, né, têm essa informação e essa experiência, né, e pode até ajudar eventualmente vocês durante o processo aí do financiamento junto aos bancos, né? Tem vários distribuidores que fazem isso que eu já ouvi falar, né? Que dão algumas orientações, né? Não, vai lá, fala aqui manda um e-mail para esse endereço, ou entra nessa plataforma, ou toca esse telefone e fala com essa pessoa, né? Que acaba ajudando aí também, né? Principalmente aí quando você está operando aí com instituições que atuam de forma nacional e bem abrangente. Uma pergunta aqui que foi feita pela Juraci Bacelar, existe alguma linha de crédito específico, né, para instituições como igrejas, templos, né? E aí eu vou completar a pergunta dela, que eu sei que é bem recorrente, aí a gente sempre escuta, né? Existe algum plano específico para instituições filantrópicas ou coisas do tipo aí também, Micaela? Hoje em dia eu não conheço alguma que seja realmente específica para essa linha, ou seja, filantropia, igreja e etc. Inclusive, da última vez eu estava com um problema com uma igreja que eles não conseguiam de forma alguma. E aí você entra nas linhas de crédito para CNPJ, porque a maioria dessas empresas, de uma igreja, de uma filantropia, tem um CNPJ. Então elas vão entrar realmente nessa linha de crédito para pessoa jurídica. Então, entra nesse mesmo quesito de pessoa jurídica. Mas uma linha própria, uma linha específica, eu ainda não conheço. Não sei se o Bruno conhece alguma linha específica assim, mas elas vão entrar justamente na parte de pessoa jurídica, porque todas essas instituições possuem um CNPJ, até porque elas não conseguem abrir se não possuem um CNPJ. Então, vocês conseguem dar entrada em projetos, em linhas específicas para pessoa jurídica. Eu também não conheço não, viu, Micaela? Todas as instituições que eu conheço, elas fornecem aí crédito à pessoa física ou pessoa jurídica, mas não tem nenhum tipo de diferenciação para essas instituições filantrópicas ou templos, né, igrejas, escolas, enfim, tá? Pode ser, né? Pode ser que surja aí, né? Da forma como a energia solar tem cada vez, né, crescido bastante, né? Então, as próprias instituições financeiras começam, né? Acreditam no produto, acreditam na solução. E aí, como eu falei, né? Quando a instituição acredita, ela enxerga, né, o risco como sendo baixo, né? Porque basicamente está trocando uma parcela do financiamento pela conta de energia que o cliente vai ter ali o benefício, né? Então, aí acabam surgindo pacotes novos, coisas do tipo, né? Várias perguntas aqui, pessoal, a gente, né, acho que respondeu a grande maioria delas, né? Vários agradecimentos aqui a Cássio, o András também sempre participa com a gente aí dos webinários, o Pedro também, o Hugo, a Geiciane, né, agradecendo aí, parabenizando pelo conteúdo apresentado, o Luiz, o José, o Valdomiro aqui também perguntando aqui informações sobre o curso, né, quando que o curso vai ser realizado, né, a gente tem vários cursos, né, mas os cursos que tratam especificamente dessas questões relacionadas a cálculos financeiros, né, são os cursos de venda e o curso de mercados e regulação, né. O curso de vendas vai ser nessa sexta-feira e o curso de mercados e regulação nos dias 15 e 16, tá? Como eu falei, coloquem aqui seus comentários que vocês querem informações, né? Querem informações sobre o curso que alguns dos nossos consultores vai entrar em contato com vocês. Tem mais uma pergunta aqui que era bem interessante aqui. Muitas
muitas relacionadas a essa questão das duas notas, né, a nota fiscal do distribuidor e a nota fiscal de prestação de serviço, né? Então, como a Micaela já falou aí anteriormente, né, cada instituição financeira vai proceder de uma forma né, que ela imagina que seja mais apropriada, mas várias instituições aceitam as duas notas, algumas não, tá? O que mais aqui? Eu acho que é isso. Aqui, essa daqui é interessante, né? O do André Ribeiro, essa aqui que eu estava procurando. Ele pediu para a gente comentar sobre essas cooperativas de crédito, né? Essas cooperativas aí, bancos, né? Principalmente voltados aí para a questão rural. Micaela, se você puder comentar a respeito disso também. Na verdade, cada banco tem uma linha específica para as cooperativas ou para a área rural. Então, volta novamente naquele quesito. Cada linha, cada banco que você for escolher, eles vão ter processos diferentes para escolher, de documentos, de coisas que você vai ter que comprovar para conseguir um financiamento na área de rural. Última linha que a gente conseguiu foi do Banco do Brasil, só que você tem que comprovar que realmente é área rural, não só a conta de energia lá que mostra que é área rural do teu cliente vai ser o suficiente. Você tem que mostrar o CAR, que é o registro lá da fazenda. Você vai ter que mostrar que a fazenda realmente é daquele cliente, onde você está colocando e etc. Então, cada linha de financiamento tem burocracias diferentes para o teu cliente rural. Algo que eu acho bem legal para linhas de crédito de rural são que as taxas de juros, se vocês perceberem, é até mais baixa do que para outros casos, justamente para fomentar esse quesito, para levar a energia renovável para a área rural ali, para a zona rural. Então, cada banco vai ter processos e burocracias diferentes, mas posso te falar de antemão que as taxas para o meio rural ali é bem mais baixa e as carências de começo de pagamento são bem mais altas. Então, aquela fazenda ali perto da tua empresa, que tu sabe que gasta bastante, que tem ali vários pivôs ligados e que gasta realmente muito, então vocês podem ir atrás dessas linhas que vai ser algo de grande valia para conseguir fechar com essas fazendas que vocês pretendem aí. Mas cada linha de financiamento tem processo e taxas diferentes. Eu vou até mandar para vocês aqui uma matéria, aqui no link da matéria também, falando sobre essa questão dos projetos de energia solar na área rural, né? E aí até tem uma pergunta aqui, estou procurando a pessoa para dar crédito aqui, mas é até em relação a isso, né? Como é que geralmente os produtores rurais eles têm aí um preço, né, diferenciado, né, um subsídio na tarifa aí que torna a tarifa deles mais barata, né? Como é que a gente viabiliza um projeto para essas, né, e um financiamento aí para essas instituições, né? Como a Micaela comentou, né? Os financiamentos aí para esses produtores rurais, eles costumam ser mais atrativos, com taxas de juros menores, né? Existem programas do governo para isso, né? Carências, né? Carência é o prazo ali que você tem para começar a pagar, né? Financiamento. Eu até brinco que essa carência aí é uma facilidade para o integrador, né? Porque você tem um tempo ali para executar o teu projeto, né? Porque quando o cliente toma, né, o financiamento, ele tem que pagar a parcela, né, do financiamento e a conta de energia, né? Se ele tem uma carência, ele não começa a pagar esse financiamento logo de cara, né? É exatamente o tempo que você tem para executar o teu projeto, ali 3 meses, né? Algumas instituições até fornecem 6 meses aí de prazo de carência, né? Então, fora isso, também tem o prazo de pagamento alongado, né? Existem linhas de financiamento aí para a área rural que chega a ser 10 anos, né? Então, você dilui, né, o preço do financiamento ele fica mais baixo, né? E aí, muitas vezes, o produtor rural já tem um desconto ali, né, da conta de energia, quando você compara a energia com, né, trocando a conta de energia com a conta do financiamento, é muito menor ali a parcela do financiamento do que a conta com a energia, né? Então, cada caso é um caso, novamente, mas é uma das possibilidades aí que os produtores rurais possuem, né? Eu acho que é isso, Micaela. Eu acho que, né, cobrimos aí os pontos principais, né? Aproveito mais uma vez para fazer um convite para vocês, né, para que vocês participem dos nossos cursos e que a gente trata dessas questões de financiamento, viabilidade de projetos, né, mostrar, né? Eu acho que é muito importante
acho que a gente já sabe, né? Quem está no mercado de energia solar já sabe que a energia solar é viável para praticamente todos os consumidores de energia, desde consumidores residenciais, comerciais, rurais, industriais, inclusive, né? E até, né, uma pergunta que a gente recebe, né, até para clientes, né, consumidores do Mercado Livre, né, que compram energia de forma aberta aí no mercado, né, os famosos consumidores aí do ACL, né, do ambiente de contratação livre, já há essa viabilidade. E aí né, a habilidade, né, que vocês têm que ter exatamente de mostrar essa viabilidade que muitas vezes os clientes não conseguem enxergar. E aí, através de cálculos, planilhas, exemplos, né, estudos de caso, que vocês conseguem, e a gente procura trazer isso nos nossos cursos de uma maneira mais profunda, né, mostrando inclusive exemplos para que vocês consigam fazer essa ponte com o cliente, consigam mostrar a viabilidade, né? Então, mais uma vez, quem tiver interessado nos nossos cursos, manda aqui um eu quero aqui no chat que a gente vai entrar em contato. Micaela, obrigado, né? Você é de casa, né? Literalmente, né? Trabalha no Canal Solar, né? Mas gostaria de agradecer a tua presença e a todo o conteúdo como foi apresentado, né? A didática como foi apresentada aqui foi muito elogiada. Abrir para você aí também fazer suas considerações finais aí. Eu que agradeço. Sou aí de casa, mas é uma oportunidade muito legal poder mostrar um pouco do conhecimento para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, como eu já falei, vocês podem mandar e-mail ali para a gente, no e-mail do canal, que a gente consegue responder para vocês. E é isso. Vamos tentar trazer cada vez mais assuntos como esses de financiamento para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou conversar com o Bruno depois para a gente convidar o pessoal da Solfácil para eles mostrarem a plataforma, que eu vi que o pessoal ficou com bastante curiosidade e muitas dúvidas. Mas estou aí, estou à disposição, assim como todo o pessoal do canal, estamos sempre à disposição para ajudar vocês nas dúvidas e venham fazer os cursos com a gente. Nós estamos esperando. Obrigada. Muito bom. Mais uma vez, pessoal, agradecer a vocês também pela participação, né? Lembrando que a gente faz os webinários aqui para vocês, para que vocês cada vez mais tenham informação, né? Se destaquem no mercado, né? Essa atitude que vocês têm de participar desses eventos, né? Mostra que vocês estão participando aí para ganhar nesse jogo, né? Assim, as concorrências existem, né? Muitas vezes o pessoal reclama que, né, tem muita concorrência, né? Mas mercado em expansão como é o nosso, né, de energia solar, é assim mesmo. E é muito bom isso, na verdade. Isso força que a gente melhore, né? Que busque informação, né? E no final do dia, o cliente vai valorizar aquele que traz a informação correta, que traz as opções corretas também, né? Já tivemos vários relatos de clientes, de alunos, né, dos nossos cursos que nos falam, né, que ganham muitas vezes projetos por mostrar mais opções para o cliente, né? Nem que às vezes ele acabe optando, né, por fazer de uma forma diferente, com capital próprio. Acho que sempre vale a pena você mostrar. Eu particularmente também já tive muita experiência, participação. Hoje a gente não, né, a gente participa dos projetos com vocês, né, que são os nossos parceiros, nossos alunos, né? Mas já participei de muitos projetos em que você leva, né, uma opção dessa de financiamento e abre, né, para o cliente essas possibilidades e ele enxerga, né, você como um desbravador. Então é muito importante que vocês participem, se informem e contem com a gente, né? O Canal Solar ele está aqui com essa missão de trazer essas informações para vocês todos, para que vocês tenham sucesso aí nos negócios de vocês. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite para todos vocês e a gente se encontra aí novamente aí na quinta-feira com outro tema aqui no webinário também. Uma boa noite e até logo. Boa noite, tchau, tchau.